Chamaram o jQuery chegou. Aula 8 do curso Como Criar Seu Site Profissional Passo a Passo. E nessa aula a gente vai conhecer esse tal de jQuery. Seja bem-vindo ao canal Dev Investidor, canal esse que eu ensino você a ganhar dinheiro com tecnologia. Hoje a gente vai conhecer esse nome estranho que se chama jQuery. O que é o jQuery e por que o jQuery veio depois da aula de JavaScript, que foi a nossa aula anterior. Para quem não me conhece, meu nome é Karan e esse vídeo faz parte de um conjunto de vídeos da qual eu ensino você a criar o seu site profissional. E talvez esse curso possa ser o seu primeiro passo na programação. Com esse primeiro passo na programação, você vai aprender HTML, CSS, JavaScript, publicar um site responsivo que se adapta em diferentes dispositivos e diante de tanto conteúdo que a gente vem trazendo para vocês, o jQuery faz parte desse conteúdo. Eu conheci o jQuery já tem aí cerca de 10 anos. Me recordo de um curso de JavaScript que eu fiz no ano de 2014 ou no ano de 2015. E quando eu conheci o jQuery, eu achei ele muito útil e muito simples de se utilizar. E é muito engraçado eu estar falando do jQuery hoje aqui para vocês, porque eu utilizo ainda o jQuery no meu dia a dia. Na empresa que eu trabalho, a gente utiliza o jQuery, então depois de tanto tempo eu ainda continuo utilizando essa ferramenta que eu conheci lá atrás. Então, preste atenção nessa aula, porque eu tenho certeza que ela vai ser muito positiva. Bora para o meu computador. Muito bem, pessoal, então vamos conhecer aqui sobre o nosso amigo jQuery. Prometo também que nessa aula eu vou prestar um pouquinho mais de atenção nessa câmerazinha que aparece aqui no topo inferior esquerdo, porque eu vi que na aula anterior eu escrevi alguns códigos e a câmerazinha ficou na frente. Beleza? Então, conhecendo então um pouquinho sobre o jQuery. O jQuery ele é uma biblioteca JavaScript rápida, pequena e rica em recursos. Ele tem como lema escreva menos e faça mais. Tanto é que essa escrita está aqui na nossa logo dele, né? Então, write less, do more. Então, escreva menos, faça mais. Então, o jQuery ele revolucionou o desenvolvimento web, estando presente, né, em inúmeros projetos atualmente. Inclusive, hoje, trabalho num projeto numa empresa da qual a gente utiliza o jQuery para facilitar essa interação com o JavaScript. Por que o jQuery é tão utilizado? Com o jQuery é possível fazer diversos efeitos com poucas linhas, e o que custaria dezenas de linhas em JavaScript puro. Ele tem uma infinidade de recursos que a gente vai começar a entender de maneira mais aprofundada nos próximos slides, mas basicamente você consegue fazer seleção e manipulação de elementos HTML, manipulação de CSS, efeitos, animação, Ajax pela DOM, navegação pela DOM, Ajax e eventos. Para utilizar ele é muito simples, basicamente a gente vai entrar nesse link aqui. Vamos entrar nesse link e vamos importar, vamos baixar o arquivo. Quando a gente baixa o arquivo aqui do jQuery, ele tem duas opções. Ele tem a opção compactada e a opção que não está compactada. Qual que é a diferença de uma para outra? Principalmente o peso. Então, essa versão aqui compactada, a gente abre ela e olha só como que ela vem. Já essa versão que não está compactada, ela vem com código mais legível, né? Então, a gente consegue entender o que está aqui escrito. Mas, naturalmente, essa daqui é mais pesada do que essa daqui. Então, sempre quando a gente for colocar o jQuery em alguma aplicação, a gente sempre vai colocar ele nessa versão compactada, que é uma versão que vai demorar menos tempo para carregar. Ah, professor, mas por que eu não posso utilizar isso daqui? Cara, tu pode utilizar isso aqui. Mas tu imagina que quando a gente acessa alguma página, como por exemplo, eu vou acessar aqui o blog do Dev Investidor. Só que antes eu vou abrir aqui os elementos. Aqui, pessoal, a gente tem essa abinha Network. Se eu vim por aqui e entrar no site do Dev Investidor, a gente vai perceber que é carregado uma infinidade de arquivos. Arquivo JS, arquivo CSS, imagem. Então, tu imagina se eu estiver carregando aqui
um arquivo JS que não esteja compactado. Ele vai demorar mais tempo. Hoje a gente tem uma internet muito boa, mas talvez a pessoa está no 3G, a internet não é muito boa, então vai demorar mais tempo para carregar. Por isso que é importante a gente se atentar nesses detalhes. E olha só que interessante, porque aqui esse carregamento ele se fez através de um arquivo minificado. Então o meu site hoje está utilizando o jQuery. Então sempre que a gente for utilizar, pessoal, a gente vai utilizar esse arquivo minificado. No caso, esse arquivo aqui do lado. Então, para utilizar é muito simples, a gente vai baixar esse arquivo. Então, eu vou guardar como. E eu vou colocar ele aqui com o nome jQuery 3.7.0.min. E aqui eu vou colocar ele dentro da pasta Git. Depois a gente vai utilizar ele quando a gente for fazer o exercício. Ok, retornando então aqui para a nossa apresentação. A gente vê aqui um paralelo entre JavaScript e jQuery. Então, começando aqui pelo nosso JavaScript. O JavaScript, o acesso a DOM, que é aquela árvore que a gente viu na aula anterior, ele é mais rápido, porque a gente está utilizando o JavaScript puro. O jQuery, por debaixo dos panos, ele utiliza o JavaScript puro. Então, naturalmente, a gente consegue um desempenho mais efetivo utilizando o JavaScript. Não é algo, tá, pessoal, que a gente vai sentir diferença no dia a dia, tá? Mas é importante repassar isso aqui para vocês, para que a gente consiga entender um e o outro. Não há símbolos especiais, ao contrário do jQuery, que facilita o acesso a algumas informações da DOM. Não é preciso importar uma biblioteca pesada. Então, quando a gente utiliza o jQuery, eu tenho que fazer uma importação, que é a importação daquele arquivo que a gente viu anteriormente. Então, naturalmente, a gente deixa o projeto um pouco mais pesado. E também, algo que é importante repassar para vocês é que o JavaScript está em constante evolução. Ele já evoluiu muito desde do primeiro contato que eu tive com ele. Então, cada vez mais o JavaScript vem se melhorando e tornando mais fácil a vida do desenvolvedor. E agora, olhando aqui o nosso jQuery, basicamente a gente tem uma baixa curva de aprendizado. Ele enfatiza o JavaScript sem a necessidade de ter que aprender uma nova sintaxe. Então é muito simples de a gente compreender o jQuery. O código é muito simples, é mais simples do que o próprio JavaScript. Ele é fácil de utilizar. Ele consta uma biblioteca bem ampla com uma série de recursos interessantes para o desenvolvimento de sites, aplicações e etc. Ele possui uma excelente documentação e também ele tem ali o suporte ao Ajax, que a gente já vai entender o que é. Então aqui a gente tem uma comparação de um código em JavaScript e um código em jQuery, para a gente conseguir entender essa facilidade que foi dita anteriormente. Então aqui a gente pega um elemento pelo ID, depois a gente seta o texto desse elemento. Então esse é o código em JavaScript, esse é o código em jQuery. Percebe que ele é mais simples, né? Aqui a gente tem duas linhas, aqui embaixo a gente tem uma linha. Aqui, né, pessoal, qual que é a grande diferença, né? No JavaScript a gente tem o getElementById, a gente tem o getElementByTagName. Pelo jQuery, somente através desse caractere inicial aqui a gente já consegue definir se é um ID, se é uma classe. Se for um ID, a gente acessa via hashtag. Se for uma classe, a gente utiliza o ponto. Se for um elemento HTML, a gente já coloca o elemento aqui direto. Tá? Então, são facilidades como essa que o jQuery nos apresenta. Então aqui a gente já vê um código da qual a gente está colocando aqui um fade in, né, que é uma pequena animaçãozinha que a gente faz ali para trazer um efeito para algum elemento HTML. Para a gente fazer esse fade com JavaScript a gente tem que fazer isso, e com jQuery a gente faz somente em uma linha. Aqui a adição de uma classe, e esse daqui é o mais interessante, que é uma chamada Ajax. Na aula anterior a gente viu um pouquinho sobre a chamada Ajax, mas basicamente a gente vai fazer uma chamada Ajax para sempre que a gente precisar fazer alguma interação com o servidor, ou seja, buscar uma informação ou persistir alguma informação.
Essa operação feita via JavaScript puro é algo parecido com isso, ao passo que com jQuery a gente faz aí dessa maneira. Então, só que a gente já consegue ver a diferença, né, de um para o outro e em como é mais simples de fato o jQuery, tanto nessa leitura quanto na escrita por si só. Além disso, o jQuery possui aí uma infinidade de plugins que nos auxiliam e muito no desenvolvimento. E eu quero mostrar alguns aqui para vocês, boa parte deles aqui eu já utilizei. A gente tem aqui o jQuery Data Table. jQuery Data Table ele apresenta uma tabela bem legal, da qual a gente tem algumas opções aqui de ordenação, pesquisa. Então eu venho aqui e já posso pesquisar. Então vocês imaginem eu ter que implementar isso manualmente, somente com HTML, CSS e JavaScript. Então, plugins como esse nos auxiliam e muito no desenvolvimento de algo. Dificilmente vocês vão ver eu desenvolvendo uma tabela dessa em algum sistema. Provavelmente eu vou pegar algo que alguém já criou e que fica mais fácil na hora de desenvolver. Temos aqui o jQuery Validation. O jQuery Validation ele é bem interessante porque a gente consegue fazer algumas validações de formulário. Opa, coloquei. Tem que atualizar o link. Coloquei o link errado aqui. Mas vamos lá, jQuery Validation. O jQuery Validation a gente consegue fazer uma validação bem efetiva de formulário. Então, por exemplo, digamos que a gente tem que fazer uma validação em um formulário e validar se o campo é e-mail, se o campo é obrigatório, qual o tamanho mínimo, qual o tamanho máximo. Então, de maneira muito simples e direta, tu consegue fazer toda essa customização via jQuery Validation. Se tu tivesse que fazer isso via JavaScript puro, seria algo muito mais custoso. Então, é um plugin que nos auxilia nesse processo de validação de formulário. Não sei se alguém aqui já foi tirar o passaporte na Polícia Federal, mas quando tu vai tirar o passaporte na Polícia Federal, tu tem que informar vários campos e boa parte desses campos são obrigatórios. Ou seja, tu não pode seguir adiante caso tu não informe teu CPF. Então, de que maneira que eu faço essas validações? Eu tenho um campo lá que é o campo e-mail, eu tenho que formar meu e-mail para eles. Mas, para que um e-mail seja válido, ele tem que ter um arroba, ele tem que ter uma sequência específica. Então, esses validadores nos auxiliam nesse processo de validação, para que a gente não permita o usuário seguir adiante ou até mesmo salvar uma informação que não seja uma informação coesa. Um plugin bem interessante também é o Chosen. O Chosen ele é um plugin muito interessante para a gente trabalhar com selects, subselects. Então aqui a gente consegue ver, ó, a gente muda disso para isso. Olha lá, olha a diferença. O HTML puro e aqui a gente consegue vir aqui buscar e colocar, pesquisar, fica muito melhor, né? Ó, múltiplo select, consegue fazer isso somente com HTML, só que percebe que não fica muito legal, né? Então, com o Chosen SQL a gente vem aqui, pesquisa e vai colocando. Tá? Então, são componentes como esse que tornam a nossa interface mais bonita. Né? Então, isso tudo a gente consegue encontrar esses plugins que foram desenvolvidos com o jQuery para facilitar o nosso processo de desenvolvimento. A gente tem outros aqui, não vou mostrar todos, vocês vão poder olhar com calma. Tem o jQuery Mobile para desenvolver somente para dispositivos móveis. JKPlot, esse aqui também é bem legal, vou mostrar para vocês rapidinho. JPlayer é para tu reproduzir algum vídeo, alguma música pelo teu site. Esse aqui trabalha com gráficos, então para tu criar gráficos interativos tu pode utilizar essa biblioteca que foi desenvolvida com base no jQuery. Então uma infinidade de plugins aí à disposição de vocês que utilizam aí o core do jQuery. E aqui a gente entra nesse questionamento, né? Poxa, o jQuery morreu e por que eu levanto essa bola aqui para vocês? Porque com a vinda dos frameworks JavaScript como Angular, React, Vue.js e muitos outros, a gente pode entrar nesse questionamento. Poxa, será que vale a pena eu ainda aprender jQuery? E eu posso afirmar que não, o jQuery não morreu e não vai morrer tão logo. Até porque a gente continua desenvolvendo novas aplicações com jQuery
principalmente quando a gente fala de site. Quando eu falo hoje de site, a nossa estrutura convencional, HTML, CSS, JavaScript, para que a gente facilite esse desenvolvimento, boa parte dos sites hoje utilizam jQuery, o próprio WordPress utiliza o jQuery, então é um conteúdo que com certeza vai auxiliar vocês nessa jornada. Eu aprendi há cerca de 10 anos atrás e eu continuo utilizando até os dias de hoje. Então, o jQuery ele é uma excelente opção para se utilizar no desenvolvimento de sites. Não é uma bala de prata, mas ele tem sim o seu real valor. Então aqui, pessoal, antes de a gente ir para o nosso exercício em questão, é preciso que vocês entendam um pouco o conceito de API. O que seria API? API é um termo bem conhecido no universo de desenvolvimento de software, principalmente de software web, que é o software que a gente utiliza ali através de algum navegador, ou até mesmo através de algum aplicativo. Então, numa arquitetura de desenvolvimento de software, a gente tem o nosso cliente e em boa parte dos sistemas, não para esse curso, mas para boa parte dos sistemas que a gente utiliza, a gente tem um banco de dados, que é onde fica armazenado um conjunto de informações. Antes, quando eu iniciei lá, há 15 anos atrás, era muito comum a gente fazer uma comunicação diretamente entre cliente e banco de dados. Porém, com a popularização da web, cada vez mais se fez presente uma nova camada. E essa nova camada se chama API. Então, basicamente, essa API ela vai ser como se fosse uma ponte entre cliente e banco de dados, cliente e servidor. Então, o cliente vai poder solicitar informações e receber informações de acordo com essa REST API. Eu não vou aqui me atentar a detalhes técnicos como o que significa API, porque não é o foco desse curso, mas é importante que vocês tenham essa visão geral, ok? Para elucidar um pouco mais isso que eu estou falando, a gente pode enxergar da seguinte maneira: eu posso ter uma única API da qual diferentes dispositivos, podendo ele ser um aplicativo Android, uma aplicação desktop, um dispositivo iPhone, uma página web feita ali com JavaScript, todos eles, através da internet, vão conseguir consumir essa API e, por consequência, ter acesso a essas informações no database. Então eu estou falando isso para vocês, e inclusive isso aqui é um corte que eu precisei fazer, porque quando o Vinícius foi fazer a atividade ele ficou com um pouquinho de dificuldade de entender o que é uma API. Então eu coloquei esse corte justamente para esclarecer a respeito de uma API, porque agora em seguida a gente vai para uma atividade da qual a gente vai acessar uma API pública e fazer alguma interação com essa API. Beleza? Então, indo aqui para a nossa atividade 8, na atividade 8 eu quero que vocês criem um projeto utilizando jQuery e conecte com alguma API pública e apresente os dados via HTML. Aqui, pessoal, vocês têm acesso a esse link. Esse link é um link da qual vocês conseguem enxergar um conjunto de APIs públicas. Então, são dados fakes da qual vocês conseguem ter acesso a uma infinidade de informações. Então, isso aqui é muito comum para a gente fazer algum teste de desenvolvimento de software. Então, existem essas APIs públicas de fácil acesso. Então, olhando aqui esse repositório no GitHub, a gente tem aqui um conjunto bem grande de APIs. E eu vou pedir para que vocês escolham alguma API dessa daqui e busquem utilizá-la para fazer esse teste aqui, que eu estou pedindo para vocês. Mas basicamente vocês vão ter que se conectar com alguma API pública e apresentar esses dados via HTML. Então aqui já entra uma requisição REST, uma requisição HTTP. Inclusive aqui a gente tem um exemplo. Aqui a gente tem um exemplo de uma requisição JavaScript, uma requisição GET, e aqui a gente tem
um outro exemplo utilizando jQuery. Então a gente consegue ver o quanto é mais simples fazer essa requisição. Então eu vou fazer esse exercício aqui rapidamente com vocês, só para que vocês entendam o quanto é simples. Mas antes eu preciso só repassar para vocês que essas APIs aqui optem por APIs que não tenham autenticação. Tá? Então busquem esse out igual a null, tá? Porque se tiver autenticação já é um pouquinho mais complicado de se fazer, tá? Então eu recomendo que vocês explorem aqui essas APIs que não têm autenticação. Deixa eu abrir algumas aqui. Tem vários tipos, é bem legal. Tem API de anime, API de anti-malware, art design. Então tu pode escolher uma aí que melhor se adeque à tua realidade, né? Ó, API de blockchain, de livros. Vamos até abrir algumas de livros aqui para ver se a gente consegue ver alguns exemplos aqui. Beleza, vamos ver aqui. Daí aqui é investigar, tá, pessoal, para tentar localizar a API de maneira fácil. Start Developing, vamos ver aqui se eu acho alguma coisa. Tá, essa aqui é um pouquinho diferente, eu tenho que baixar essa API, daí não é o que eu quero. Give me a catch. Ó, essa API aqui, olha que interessante, né? Eu vou atualizando ela e ela vai atualizando as imagens ali dos gatinhos. Então vocês podem fazer uma API que vocês podem criar uma aplicação que consuma essa API e fica trocando ali os gatinhos de tempo em tempo. Então essa aqui já é uma API que está funcional. Mas eu quero uma API com umas informações para colocar numa tabela. Então eu vou buscar alguma aqui que tenha. Ó, deixa eu até ver aqui, ó. Aqui tem um link. Mas acho que aqui é a mesma coisa do gatinho, só que a diferença é que é com cachorro. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. REST API. Mas enfim, eu deixo essa atividade aqui para vocês investigarem alguma API e busquem utilizar alguma API dessa pública. Eu vou elaborar aqui um exemplo para vocês, que até foi um exemplo que eu recebi uma certa ajuda. Mas basicamente, pessoal, aqui a gente foi apresentado aqui algumas ferramentas do jQuery, alguns plugins, né? E aqui a gente tem o plugin jQuery Data Table, da qual a gente consegue acessar ele por aqui. A gente consegue ver de que maneira, o que eu preciso fazer para utilizar essa tabela. É uma tabelinha mais completa, mais bonita, né? Que funciona. Aqui os filtros, tá? E basicamente, pessoal, para a gente utilizar alguma tabela como essa, algum plugin como esse, basta que a gente siga o guia, que ele está em inglês, mas a gente sabe que a gente pode utilizar ali o tradutor para nos ajudar nessa composição. Então, por aqui a gente tem todo o manual explicando passo a passo como que faz para utilizar essa tabela. A gente pode sim se basear com base na documentação oficial, porém, com o nosso amiguinho ChatGPT, tudo ficou mais simples, ok? Então, eu quero mostrar isso para vocês, enquanto é simples a gente fazer isso via ChatGPT. Então, eu vou acessar aqui. Inclusive, eu já tinha feito essa pesquisa aqui. Então, ó, olha só o que eu pedi para que ele fizesse. Ó. Então, eu pedi basicamente para ele me dar um exemplo do preenchimento de uma tabela com jQuery consumindo uma API. Olha que interessante, porque ele me deu aqui todo o exemplo já prontinho. E a gente vai, literalmente, aqui dar um Ctrl+C e um Ctrl+V, mas primeiro eu vou vir aqui no meu VS Code, vou criar uma pastinha como atividade 8, atividade -8, e agora aqui dentro eu vou criar um arquivo que se chama index.html e eu vou pegar exatamente aquele código gerado pelo ChatGPT e vou colocar aqui. E agora eu vou vir aqui e vou abrir esse arquivo, né? Abrir aqui e vou abrir ele aqui.
Então, olha só que interessante, porque ele já está consumindo uma API pública e já renderizou para mim a tabela. Então vamos dar uma olhada nesse código para a gente entender o que foi feito. Primeiro a gente tem a estrutura comum aqui de HTML5 e depois ele veio aqui, colocou um title, fez a importação do CSS do jQuery Data Table. Essa importação ela está sendo feita via CDN, né? A gente sabe que não é recomendado a gente utilizar dessa maneira. O recomendado é vir aqui, baixar esse arquivo e colocar dentro do projeto. Mas nesse sentido eu não vou fazer nenhuma alteração, porque cabe aqui só mostrar para vocês como isso funciona. Ele veio aqui, declarou uma tabela. Essa tabela tem um ID, um nome, um e-mail e um telefone. As tags de abertura e fechamento. TR, TH, TR significa linha, e depois o tbody, né? Feito isso, em seguida, ele fez a importação do jQuery e depois fez a importação do jQuery Data Table. Lembrando que esse código que ele está aqui, pessoal, se a gente for parar para ver, é o mesmo código que ele aparece na documentação oficial, ó, o CDN que ele importou, tanto do CSS quanto do JS. Então, o ChatGPT já foi inteligente o suficiente para renderizar isso para nós, né? Então, de fato, é uma mão na roda, é algo que vem para nos ajudar e muito. A gente pode utilizar desse recurso com sabedoria, sabendo aquilo que a gente está fazendo, para que a gente não coloque ali besteira no código. Digamos que a gente está trabalhando numa empresa, num projeto oficial, e a gente faz uma importação desse tipo. Vai ficar feio para ti. Então é importante que tu conheça aquilo que tu está usando, e não simplesmente copiar e colar, porque dessa maneira tu não evolui. Dessa maneira tu não vai se tornar um programador. Mas ok, então ele importou o jQuery, importou o Data Table. Ele aqui abriu uma tag de abertura e fechamento de script. E aqui ele utilizou a tag red do jQuery, que é uma tag que toda vida que a página for renderizada, ela vai passar por aqui. Então se eu vim aqui e dar um console.log e colocar assim, passou, e agora voltar para cá, para minha paginazinha, abrir aqui o inspecionar elemento, e eu dar um F5, olha lá, apareceu ali, passou. Se eu dar um F5 de novo, ele vai passar ali de novo. Então sempre que a página é renderizada, ele passa nesse cara aqui e vai processar o código que está contido aqui. E aqui é que a mágica acontece. Quando foi feita a declaração lá da tabela, foi feita uma declaração e foi colocado um ID, User Table. E é através desse ID que é feita a renderização dessas informações através dessa API pública. Então, se eu copiar esse link aqui e jogar no meu navegador, isso aqui é uma API pública de usuários. Então, tem um conjunto de informações aqui. E esse conjunto de informações eu estou processando ele e renderizando através dessa tabela. Então fica muito mais fácil agora de eu buscar alguma informação. Então, por exemplo, eu quero buscar meu amigo Kurtz, já está lá ele. Né? Então, de maneira muito rápida e simples, eu criei uma tabela um tanto quanto robusta, utilizando o jQuery Data Table e utilizando também o jQuery. Talvez alguém aqui me questione, nossa cara, mas eu não gostei muito da interface, eu achei ela muito básica. O que a gente pode fazer? A gente pode renderizar o CSS ou até mesmo pedir aqui para o nosso amigo, melhora a interface, coloca uma interface mais moderna, por favor. Então, agora provavelmente o ChatGPT vai colocar uma estilização em cima disso para que ele fique mais bonito. E olha só que interessante, o que o ChatGPT fez? O ChatGPT fez a importação do Bootstrap, que foi aquilo que a gente estudou lá na aula sobre CSS. Então, o próprio ChatGPT utilizou o Bootstrap para tornar a interface mais bonita. Então, vamos copiar isso aqui e vamos colar aqui para ver como que ficou, para a gente conseguir ver o antes e o depois. Eu vou abrir até numa outra aba para a gente ver como é que ele vai ficar aqui.
Eita, não funcionou. De vez em quando o ChatGPT ele nos decepciona, né? Deixa eu ver se eu copiei tudo. Mas acho que está com algum erro aqui no console. Olha lá, ó. Tá dando um erro 404 para importar o Bootstrap. Então, o link que o ChatGPT passou, ele passou de uma URL que não mais existe. Ó, a URL não está com arquivo. Então, se a gente não souber oferecer um diagnóstico para esse tipo de resposta, a gente fica travado. Então aqui eu já sei exatamente qual é o problema. E eu posso vir aqui e falar para ele, olha, esse CDN do Bootstrap está fora do ar. Ó, e agora provavelmente ele vai me oferecer aqui um CDN diferente, né? Então, ó, vou copiar aqui, deixa ele terminar de gerar a resposta e vamos ver se agora ele gerou com sucesso. Então, agora aqui continua ainda gerando com problema. Deixa eu ver se eu copiei certo, né? Importante. Ó, ainda está gerando com problema. Então, de vez em quando, pessoal, isso pode acontecer. E se a gente não souber oferecer um diagnóstico, a gente realmente fica travado. Então, estou vendo aqui que ele está utilizando, ele está tentando acessar esse cara aqui e não está conseguindo encontrar. Então, o que eu posso fazer? Eu já posso vir aqui no Google e colocar assim, ó, CDN, Bootstrap, e a versão que ele pediu ali. Vou aqui abrir a documentação do Bootstrap e aqui eu tenho exatamente o que eu preciso. Então eu vou pegar isso aqui e vou substituir. Se bem que ele está fazendo a importação de 2 arquivos aqui, né? Ele está... Deixa eu colocar só esse aqui só para ver se vai dar. Ó, só fiz a troca do segundo link ali e agora já renderizou a tabela de maneira mais harmônica, né? Percebe o quanto fica mais simples quando a gente está utilizando uma folha de estilo como Bootstrap. Então aqui a gente tem um antes e o depois, né? Ah, mudou pouca coisa? Mudou, né? Mas a gente pode ir trabalhando em cima desse CSS para tornar ainda mais bonito, beleza? Então quando a gente aprende a utilizar uma ferramenta como essa ao nosso favor, a gente tira bons frutos. Então, essa é a atividade 8. Façam ela e tire uma fotinho e marca lá o @DevInvestidor no Instagram para eu saber que você fez essa atividade. Bom, pessoal, fiz o site utilizando a API. Eu usei a API do Gatinho, que clicando aqui, ó, nesse botãozinho aqui praticamente, ele atualiza a foto. Seguindo então adiante, agora a gente vai atualizar o nosso blog. Para atualizar o nosso blog, pessoal, lembram que o Vinícius atualizou e colocou a sua fotinho aqui. Ó, agora o Vinícius está aparecendo. Só que no meu repositório local, o Vinícius não está aparecendo. Por que o Vinícius não está aparecendo no meu repositório local? Ele não está aparecendo porque eu não sincronizei com as informações lá do servidor. Então, primeiro, eu tenho que sincronizar com essa informação do servidor. Para sincronizar com a informação do servidor, eu vou acessar aqui o repositório do curso. Ok. E a gente vai fazer aqui um git pull. Então, assim que eu fizer um git pull, basicamente eu estou pedindo busque as informações lá do servidor para mim. Então agora sim, se eu dar um F5 aqui, o Vinícius vai aparecer também no meu repositório local. Então primeiro eu sincronizo, pego as alterações que foram feitas lá no servidor e agora sim eu vou mexer
dentro desse projeto. Então, eu vou abrir aqui o nosso curso e vou fazer algumas coisas aqui, né, pessoal? Primeira coisa que eu vou fazer é atualizar o link da aula 7. Na aula 7, que é a nossa aula sobre JavaScript, a gente já lançou o vídeo no YouTube, então eu vou atualizar esse link aqui. YouTube, esse vídeo aqui. Vamos só ver se deu certo. Já atualizou com sucesso. Beleza. Além disso, eu também vou atualizar algumas informações aqui, que são as informações desses totalizadores. Essas informações estão dentro do index. Então eu vou vir aqui dentro do index e vou atualizar aqui as aulas publicadas. Vamos ver. Publicadas. Aula publicada. Agora vou até colocar no plural, né? Aulas publicadas. E eu vou colocar 7 aulas publicadas, né? Ou melhor, 8 aulas publicadas. Deixa eu ver se deu certo. 8 aulas publicadas. Agora, minutos de conteúdo gratuito, eu vou colocar 246 minutos. Visualizações no YouTube, hoje a gente está na faixa aí de cerca de 250 visualizações. E alunos que concluíram o curso, ninguém ainda, porque o curso está em andamento. Então já atualizei algumas informações aqui. E agora eu vou criar a nossa aula 8. Então, Ctrl C, Ctrl V. Aqui, aula 8. Aqui eu vou substituir por aula 8, que é a nossa aula sobre jQuery. Beleza. A descrição da aula 8, eu também vou colocar a descrição adequada ao jQuery. Beleza. Dentro do index da aula 8, eu vou colocar o link para a aula 8 que eu acabei de criar. A aula 8. E também vou colocar o texto adequado aqui. Dentro da aula 8 eu vou colocar a apresentação do nosso Genial. Então aqui vou colocar a apresentação certinha. E agora eu vou ver se funcionou ou não essas alterações. A aula 8, jQuery. Ficou com letra minúscula ali, vamos colocar uma letrinha maiúscula. Ok. E aqui também letrinha maiúscula. Ok. Clicou, foi para a aula 8 e já apareceu a nossa aulinha do jQuery ali. Então já atualizamos essa informação e agora, não menos importante, é o nosso git ACP, né, pessoal? Git add-a, git commit-m, adicionando a aula 8. E agora o nosso git push. Então, por último, não menos importante, atualizamos as informações do blog e chegamos no fim da aula 8. Espero que você tenha gostado, fico no aguardo da sua atividade. Até!